Nós sempre vemos notícias sobre a baixa natalidade da população em países desenvolvidos, em especial na Europa, e a consequente necessidade de receber imigrantes para compor a força de trabalho, também manter ativo o sistema previdenciário desses países, que sofre com o envelhecimento da população e o aumento do número de aposentados. Isso tem aumentado bastante o número de pessoas que saem de países em desenvolvimento em busca de uma vida melhor em países desenvolvidos. Eu mesmo sou imigrante vindo do Brasil e moro aqui no Reino Unido desde 2019. E Portugal também está passando pelos mesmos processos sociais, com a população envelhecendo, os mais jovens decidindo não ter filhos e muitas vezes até imigrando para outros países da União Europeia, e por outro lado recebendo um grande fluxo de imigrantes, especialmente do Brasil, devido à proximidade cultural, também o fato de que muitos brasileiros são descendentes de português, aliás, a maioria dos brasileiros, né? E claro, também o idioma. Os brasileiros sempre tiveram à disposição formas legais de morar em Portugal, seja através da cidadania portuguesa concedida aos descendentes, seja através de vistos de estudo e trabalho, e até mesmo os brasileiros podem participar de concurso público em Portugal. E recentemente Portugal começou a facilitar a permanência de brasileiros e outras pessoas da comunidade dos países de língua portuguesa, que inclui Angola, Moçambique e outros países na África e até mesmo na Ásia, que entram em Portugal com visto de turista e acabam solicitando lá então a sua residência permanente. E após isso eles podem emitir documentos lá e buscar trabalho e viver normalmente em Portugal. Estima-se que mais de 500 mil brasileiros estejam residindo atualmente em Portugal, e desses, mais de 100 mil estão nessa situação de estarem lá em Portugal com visto de turista, mas aguardando a aprovação da sua residência permanente. Porém, a União Europeia não gostou nada dessa lei portuguesa que dá direito aos brasileiros e desses outros países que falam português de residir em Portugal. E isso porque essa lei estaria violando o Acordo de Schengen, que é um acordo entre vários países da Europa que permite, entre outras coisas, a livre circulação de pessoas dentre os países que são membros desse bloco. Aliás, a maioria dos países da União Europeia faz parte desse Acordo de Schengen, e alguns países que não estão na União Europeia fazem parte do Acordo de Schengen também. O Acordo de Schengen permite, por exemplo, que um cidadão português possa entrar na Espanha sem praticamente nenhum controle de fronteira e sem a necessidade de pedir um visto. E torna possível também a residência desse português na Espanha, por exemplo. E isso também se aplica aos outros países membros desse acordo. O problema é que no caso desse brasileiro que está em Portugal com visto de turista e pede a residência permanente em Portugal, não poderia usufruir desse acordo de Schengen, porque pelo entendimento da União Europeia, esse brasileiro que entrou em Portugal com visto de turista não teria o direito de livre circulação no bloco após os 90 dias do visto de turista. Por isso Portugal está sendo processado pela União Europeia, por ter facilitado a residência dessas pessoas que não fazem parte do bloco europeu. E na minha opinião isso é algo muito confuso, porque a União Europeia tem impedido vários países de terem um controle mais restrito das suas fronteiras desde que começou a crise migratória na Europa, em meados de 2015. Desde 2015, milhões e milhões de pessoas entram na Europa, cruzando suas fronteiras terrestres ou então atravessando o mar Mediterrâneo. Grande parte dessas pessoas não tem sequer um documento que comprove a sua origem, e isso está causando uma pressão enorme nos sistemas de acolhimento, sistemas de saúde, sistemas de segurança social nesses países da Europa, porque afinal essas pessoas que chegam estão sendo abrigadas, alimentadas, e tudo isso às custas dos governos. A Itália mesmo já tentou fechar os seus portos, porque a maioria das pessoas que entram na Itália vem de barcos, e a União Europeia foi fortemente contrária a isso, ameaçando até mesmo impor sanções contra a Itália. E o mesmo acontece com países membros da União Europeia que se negam a receber esses imigrantes. É o caso da Polônia e da Hungria, que vem sofrendo grande pressão da União Europeia por terem se negado a receber essas pessoas lá. Pelo que eu vejo, os brasileiros que imigram vêm para trabalhar muito, fazer serviços pesados que muitas vezes os nativos não querem fazer. Tenho certeza que são raríssimos os casos de brasileiros que se apoiam no sistema de assistência social e deixam de trabalhar. E isso é algo que aumentou meu espanto quando eu vi essa medida da União Europeia contra Portugal. Por que a União Europeia tem esse tratamento diferente contra os brasileiros e outras pessoas de outras partes do mundo? Bom, o governo português afirma que essa lei de conceder residência aos brasileiros e esses outros povos dos países de língua portuguesa não está indo contra o Acordo de Schengen, e por isso eles pretendem continuar concedendo residência, né? Então, vamos aguardar para saber qual vai ser o desfecho disso, se Portugal vai conseguir chegar a um acordo com a União Europeia. De qualquer forma, eu espero que Portugal consiga fazer aquilo que acha ser o melhor para si, sem a interferência da União Europeia, e também espero que os brasileiros que estão em busca de trabalhar e migrar legalmente consigam isso. Deixe a sua opinião sobre esse assunto aqui nos comentários, estou muito curioso para saber o que vocês acham. Deixem seu like e inscreva-se no canal. Até mais!